Pai, que ele não fale dele mesmo, Pai, mas que ele fale, Pai, usado pelo Teu Espírito Santo. Usa a vida dele grandemente nesta tarde, para que ele venha ser bênção, Pai, nesse local, Pai. Em nome de Jesus, cobre ele com Teu Espírito Santo, Pai, com Teu poder e com a Tua graça. Nós te louvamos, Pai. Amém, Jesus. Boa tarde, a graça e a paz, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus por essa oportunidade e ter o privilégio de estar trazendo a palavra para os irmãos nessa tarde. Eu pediria, por favor, para os irmãos abrirem em livro de Deuteronômio, capítulo 22. Obrigado. Deuteronômio capítulo 22, só vamos ler o versículo 10, amém? Não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Não vista a roupa feita de tecido de lã e de linho misturados, amém? O tema de hoje que Deus colocou no meu coração, vamos falar sobre jugo desigual. Nós estamos vivendo, nós brasileiros e o mundo todo, né, mas estamos falando do Brasil, nós estamos vivendo um jugo desigual, porque o nosso presidente, ele está lutando por muitas coisas lá no Congresso e tem muita coisa que não está sendo aprovada, né? E o que é um jugo? O jugo é aquele implemento que é usado no arado, na lavoura, onde se colocam dois bois e eles vão arando a terra. Alguém já viu isso? Já viu em filme, em documentário? E o que acontece? A própria palavra que nós acabamos de ler fala para que não se deve colocar um boi e nem um jumento do lado para fazer esse serviço, porque eles vão ter problema, não vão conseguir realizar esse trabalho. Amém? Muitos dos profetas estiveram diante de julgos desiguais. Moisés, né? Moisés contra o faraó e o exército dele, mas ele foi obediente à voz de Deus. Ele estava frente ao Mar Vermelho e sendo seguido pelo povo de Israel, mas ele ouviu a voz de Deus e ele foi obediente, ele orou. Os irmãos querem ter vitória, orem. Como a irmã falou, buscar o primeiro reino de Deus, sua justiça, todas as coisas que serão acrescentadas, né? E hoje, com essa correria que está no mundo de hoje, nós não temos, muitas pessoas falam, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo nem para a família. Nós temos que ter esse tempo. Vou falar o jugo na vida dos solteiros. Aqui nessa sala tem jovens aqui, estou vendo? Jovens. É assim, para aqueles que já estão maduros e estão casados, sabem que vai ser falado o que é o jugo desigual. A pessoa conhece, se relaciona com um cônjuge, mas aquela pessoa não é salva. Então, o que a própria palavra de Deus nos mostra em várias passagens? Que o povo de Israel lá naquele tempo foi desobediente e começaram a fazer mistura. Deus não gosta de mistura, Deus gosta de obediência. E muitas vezes a pessoa acha que vai mudar. O caso, ele não é da minha igreja, né? Não é da minha religião, ele vai mudar, mas não muda. Quem muda é Deus. A própria palavra de Deus nos fala que é o Espírito Santo de Deus que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus corrige a quem Ele ama, amém? Amém. E não é fácil estarmos em jugo desigual.
condição de julgo desigual se nós não tivermos com a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. Nós nunca conseguiremos ser felizes e lidar com as situações adversas que acontecem no nosso cotidiano. Então, quem é solteiro aqui, que está presente nessa tarde, Deus está falando: não se relacione com pessoas que não são do nosso meio, porque vai ser um jugo desigual. Vão passar por lutas, por sofrimentos, amém? E creio que aqui nessa sala também tem pessoas que devem estar casadas e devem estar na situação, e Deus está falando hoje aos nossos corações, tratando nessa área. Casou, então a luta é grande. Ore, jejue pelo seu cônjuge, que Deus vai lhe conceder a vitória, amém? Amém. Vou falar do jugo desigual do caráter, né? O caráter é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas acham, porque tem um nível social bom, está bem financeiramente, pertence à classe A, B ou C, mas se a pessoa não tiver caráter, ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, como já falei, quando nós casamos com uma pessoa que não é do nosso meio, nós vamos ter esse tipo de problema, porque nós somos ensinados através da palavra de Deus a termos um caráter cristão. Amém? Amém. E creio que nessa sala também tem pessoas casadas. Então, Deus está falando nessa tarde, que estão sofrendo porque não viram a voz de Deus, não viram o conselho da mãe ou do pai, principalmente das mães, as mães que aconselham as filhas. Mas depois que a pessoa coloca a aliança na mão esquerda, não tem mais como voltar atrás. E também a pessoa já está envolvida, tem filhos. Isso é muito triste, né? Muito triste. Temos que estar bem atentos quando estamos vivendo essa situação de um jugo desigual. Falar do jugo desigual de mulheres, né? As mulheres, elas são bem sensíveis, né? Como eu já falei, adiantei até um pouco aqui a administração. Acredita, começa a fase de namoro, a pessoa não é do nosso meio, aí vem a criança, fica grávida, casa, e aí a mulher acha que vai mudar a cabeça do marido. Não vai, porque os homens, a maioria dos homens são machistas, têm as suas convicções, e só a misericórdia de Deus para mudar o comportamento de um homem ou de uma mulher. A gente fala homem, mas são mais homens que têm esse tipo de comportamento. As mulheres são mais sensíveis, apesar que toda regra tem sua exceção, né? Tem muitas mulheres aí que superam os homens nesse sentido. Tem um gênio forte, não tem diálogo com seu cônjuge, e aí fica o quê? Um jugo desigual. E por que é um jugo desigual? Quando você se casa, se relaciona com uma pessoa que não é do nosso meio, você vai querer vir para a igreja, prestar culto ao Senhor, e o seu cônjuge vai querer ir fazer uma viagem, fazer um passeio, ou frequentar lugares que não são bons para nós. Amém? Amém. Então temos que pensar muito bem com quem nos relacionamos quando for para se casar, e até mesmo as amizades, porque as más amizades nos influem a mudar o nosso caráter e a nossa caminhada com Cristo. Temos que prestar atenção nisso aí também. Temos que selecionar as nossas amizades. Temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, como sempre eu falo nas minhas ministrações, né? Que é muito bom ouvir a voz de Deus, não só ouvir a voz de Deus, mas ser obediente à palavra do Senhor. Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, em todas as classes sociais,
é o jugo desigual da idade. Um jovem de 20 anos casando com uma mulher de 40 anos, ou vice-versa, uma mulher de 40 casando com um jovem de 20, isso vai causar lá na frente choque de gerações, choque de comportamento, e a cada ano que passa vai piorando, porque vai chegando a idade, vão surgindo os problemas de saúde, e aquela pessoa aquele que é mais jovem no casamento, se ele realmente não amar a sua esposa, ou se for ao contrário, não vai conseguir continuar com aquela união, com aquele relacionamento. Então, até nisso nós temos que prestar atenção. Deus está falando essa tarde nos nossos corações. O Senhor deixou na sua palavra orar e vigiar. Nós temos que estar orando e vigiando o tempo todo o nosso caminhar com o Senhor, a maneira de nós falarmos, a maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Precisamos ver com quem realmente nós estamos se relacionando, amém? Amém. Para não sofrermos lá na frente, né? E como eu falei, a idade é muito importante. Nós vemos aí casais com diferença até de 30 anos. Eu conheço algumas pessoas que têm diferença de 30 anos. Uma mulher de 60 casar com um jovem de 30, uma diferença de idade tremenda. Se existe amor nesse relacionamento, amém. Deve ter se casado na direção de Deus. Mas quando isso não acontece, fatalmente é um jugo desigual na idade, né? São choques de gerações, como eu já falei. Outra área que nós vivemos também, que é um tema bem atual, é o jugo desigual econômico. Às vezes as pessoas se casam, não sei se não receberam a educação de seus pais, ou não sei, isso é de berço. Eu conheço vários casais aqui na igreja que tem esse comportamento. A mulher não sabe quanto que o marido ganha, e o marido não sabe quanto que a mulher ganha. Quando chega no final do mês, quando tem que pagar as contas, cada um paga as suas contas. Então, isso está totalmente fora da visão da palavra de Deus. Porque quando nós casamos, a própria palavra de Deus nos fala que somos uma só carne. Vou falar um pouco da minha vida particular. Eu sou aposentado, tenho a minha aposentadoria. Minha esposa, ela é pensionista. Aposentadoria do primeiro casamento dela. O dinheiro é uma coisa só em casa. Eu faço a primeira de custo, o dinheiro é uma coisa só. Não tem essa separação. Eu sei quanto que ela ganha, ela sabe quanto que eu ganho. Não tem segredo nenhum, não pode haver segredo num casamento. Um casamento que já começa com essa divisão, eles não vão progredir, não vão chegar a lugar nenhum. E o que é o jugo? O que é estar debaixo do jugo econômico, financeiro? Se uma mulher ela ganha mais que seu marido, isso causa até uma depressão no homem, porque o homem, Deus criou o homem é o cabeça da casa, ele é o provedor. E o homem se sente bem, ele mantendo uma casa. Mas quando é o contrário, que a mulher ganha o dobro do que ele ganha, ou 3 mais, ela começa a se impor. Ou vice-versa. Nós temos casos também que tem homens que ganham 3 mais que a mulher ganha, e ele fica ali dando ordem, regulando tudo. E aí isso também é uma coisa que nós temos que vigiar quando a gente estiver se relacionando com outra pessoa, principalmente os jovens que estão aqui nessa sala, que são solteiros e pretendem se casar. Tem que prestar muita atenção nisso para serem felizes, amém? Amém. Bom, um pouquinho de água aqui. Então, nessa tarde, Deus está falando aos nossos corações sobre jugo desigual em várias áreas, né? Antes de entrar nesse último tema aqui, a Bíblia, como eu falei, tem vários jugos desigual.
O que é julgo desigual? São situações que são completamente adversas aos nossos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, a visão totalmente dos princípios bíblicos. O seu cônjuge não vai aceitar. É você vindo para a igreja e o teu cônjuge indo para um bar, beber, para uma balada. Ele não quer saber de vir para a igreja, e às vezes até briga. Então, como já falei, tem que pensar bem. Mas os filhos, vou falar agora os filhos. De tudo que foi falado nessa tarde, os filhos são os que mais sofrem quando há um julgo desigual. Vou pedir para os irmãos abrirem em Neemias capítulo 13, 23. O texto diz assim, Neemias capítulo 13, 23. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Esse texto está falando, o povo de Deus, eles estavam sendo desobedientes. Deus tinha proibido que eles não poderiam se relacionar com outros povos. Eles se relacionaram e eles perderam a bênção do Senhor, perderam a visão. Os filhos eles tiveram filhos com essas mulheres de outros povos, e todos nós sabemos o que aconteceu lá na frente: idolatria a deuses estranhos. E temos que pensar muito bem quando formos nos relacionar com uma pessoa, como eu já falei. Não é só no casamento, as amizades. Tem muitas pessoas saindo da igreja no dia de hoje, saindo dos caminhos do Senhor por causa das amizades, levando as pessoas para outra religião, desviando a atenção e o foco. O nosso foco é Jesus. E como é falado nesse texto bíblico aqui, os filhos são os que mais sofrem. Amém? Amém. Texto. Concluindo, temos que estar atento a tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, para não vivermos um jugo desigual. Porque um jugo desigual, ele vai causar danos em todas as áreas da nossa vida, e principalmente para os nossos filhos. Amém? Amém. Pediria para a igreja ficar em pé, por favor. Eu pediria, hoje não vou chamar ninguém aqui na frente, vou pedir para os irmãos curvarem a cabeça, fechando os olhos. Se Deus, creio que Deus falou nos nossos corações nessa tarde, mas que estiverem vivendo realmente um jugo desigual, que falem com o Senhor agora através da oração para serem libertos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro diante do teu altar nessa tarde, nesse culto de cura e libertação, em nome de Jesus, papai. Eu não conheço os corações dos teus filhos, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente em nossas vidas. Em nome de Jesus agora, eu repreendo toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento, ó, todo o ressentimento, que sai agora dessas vidas em nome de Jesus, porque o teu nome tem poder, a tua palavra tem poder, e o teu sangue tem poder, Senhor. Ó Deus amado, que haja o mover das águas da tua fonte, desses corações. Vai limpando essa casa, para que essa casa seja limpa e adornada, para que o teu Espírito Santo faça morada, em nome de Jesus, papai.
Que as nossas emoções, ações, escolhas estejam todos os dias da nossa vida na direção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que venhamos ser sensíveis ao ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra nos fala em nome de Jesus que as Suas ovelhas conhecem o Seu pastor pela Sua voz. Que nós venhamos ouvir a Tua voz nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o jugo que seus filhos, as suas filhas estão passando nas suas vidas, nos seus lares, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos. Em nome de Jesus, papai, que haja quebrantamento dos corações nessa tarde da tua igreja presente aqui nesse salão, na tua casa de oração, Senhor, em nome de Jesus. Estende as suas mãos, papai, e opere o teu sobrenatural sobre cada vida presente nessa tarde. É o que nós oramos e te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Palma para Jesus, aleluia. Estamos chegando mais ao final do culto, né, irmãos? Na presença de Deus. Mas nós temos ainda essa mesa aqui, que está aqui representando o altar de Deus, que nós encontramos aqui pedidos. Eu queria convidar os nossos irmãos, aqueles que o irmão Eduardo tem convidado para estar aqui junto conosco, para colocar as mãos. Eu queria o irmão Eduardo que ungisse as mãos deles, por favor. Né? E os demais que estão nos seus lugares. Eu quero que vocês estendam suas mãos para cá. Vocês coloquem o pensamento de vocês em Deus e no pedido que você colocou ali. Se é uma carteira, se é a carteira de trabalho para emprego, currículo, fotografia. Sabe, irmãos, o nome no caderno para libertação, para salvação, para cura. Os irmãos só colocam o seu pensamento. E isso é um negócio, irmãos, eu costumo dizer que às vezes nós que estamos aqui na frente, nós não podemos fazer muita coisa, a não ser clamar a favor de vocês. Mas Deus sabe que você vem buscar. Então, põe o seu coração, põe o seu pensamento nele e o seu objetivo. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos, ó Pai, aqui ao redor dessa mesa, aonde essa mesa aqui, Pai, representa o teu altar. E o teu altar, Pai, diz que está rodeado de anjos, ó Pai, com os seus querubins. Pai, com a ordem tua, para ser colocado a bênção daquele que veio aqui buscar. A porta de emprego, Pai, ó Deus, seja aberta, que essas carteiras, Pai, venham ser registradas. O currículo, Pai, aonde foi entregue, seja aceito, em nome de Jesus. As fotografias, se é problema de saúde, se é problema de libertação, que o Senhor entre com a tua providência. Deus, sobre aquele caderno, Pai, tem nomes escritos, e o Senhor sabe o nome de cada um que ali está. Então alcança, meu Pai, com a tua grandeza sobre cada um e faça a diferença, Pai, no nome de Jesus, libertando, curando, salvando. Deus, trazendo à tua casa aquele que está distante, aquele, ó Pai, que um dia conheceu a tua palavra e se distanciou de ti. Deus, em nome de Jesus, aquele, Pai, que está ali, Pai, pedindo também, Senhor, ó Deus, por uma conciliação dentro do lar. Ó Deus, que o Senhor entre com a tua paz e com o teu amor sobre o lar de cada um, ó Deus, aqui presente, em nome de Jesus. Amém? Nós temos lá atrás o cafezinho da comunhão. Os irmãos não